Bom dia! Bom dia, gente! Muito bom dia! Vamos entrando na nossa live maravilhosa e abençoada. Oi, bom dia, Ju! Thaís, bom dia, maravilhosas! Bom dia! Como é bom estar aqui com vocês, como é legal, como eu espero. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Como vão? Eu vou esperar mais gente entrar porque hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Quero ver quem vai ser o corajoso da vez. Quero ver. Vou esperar a galera entrar porque hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Quero ver quem vai entrar. Quem vai? Bom dia! E hoje eu vou começar falando uma coisa diferente. Hoje eu vou começar mostrando o meu livro, Paz ao Entardecer. Geralmente eu mostro no final da live. Hoje eu vou mostrar no início. Paz ao Entardecer é a minha história, como eu venci o medo, a ansiedade e o pânico. É um livro super curtinho, delicioso de ler. Dentro do livro eu faço questionamentos para vocês e eu dou espaço, para vocês fazerem um autoconhecimento, refletirem, compararem as histórias, pensarem, sobre a vida de vocês. Aqui eu falo sobre o pânico, sobre a agorafobia, sobre medo, sobre a ansiedade, detectando várias coisas na vida de vocês, tá? Então, Paz ao Entardecer, quem tiver interesse, pode me chamar no direct que eu vou ter o maior carinho do mundo em estar enviando, tá? O livro custa R$ 39,90 e o envio custa R$10 para qualquer lugar do Brasil. E aí, o que eu queria fazer agora? Eu queria que a gente mandasse o aviãozinho aí, convidando a galera pra live, porque hoje nós vamos falar sobre quando minha mente tá normal. Vai, Bruna. Quando que a minha mente tá normal? Eu sou cristã, minha mente vive embaralhada, tenho vida com Deus e como é? Então a gente vai detectar aí algumas armadilhas da nossa mente. Bora enviar aí um aviãozinho pra galera que eu quero fazer. Vou esperar, quando tiver 10 pessoas eu vou fazer o convite. Um convite diferente aqui, eu quero ver quem que vai ser corajoso. Já enviei os meus aqui, pelo menos 5 pessoinhas aí. Olha. Oi, Marinha, bom dia, maravilhosa! Felipe, meu primo maravilhoso, bom dia! Seja bem-vindo! Gente, é o seguinte, o convite é o seguinte. Eu quero saber se aqui nós temos alguém que tenha alguma experiência para contar a partir dessas lives, né? Nós já estamos na segunda semana de lives matinal, todas as manhãs. E eu sei que Deus tem feito coisas através desse momento aqui, né? Nós estamos falando sobre o campo da mente, né? O campo de batalha que é a nossa mente. Aí eu queria ver se tem alguém aqui, algum corajoso, que tem assim, Bruna, eu tenho uma história pra contar do que Deus fez na minha vida através dessas lives. E aí essa pessoa, eu vou convidar essa pessoa aqui, e é super rápido, não é pra se demorar, mas é só pra compartilhar algum testemunho do que essa live tem feito na sua vida, o que Deus tá fazendo através desses momentos que nós estamos tendo junto aqui de manhã. Então eu quero ver, alguém me sinaliza aí, Bruna, eu posso contar aí algum testemunho, alguma coisa do que tem acontecido comigo através dessas lives. Tem algum corajoso aqui? Em nome de Jesus? Me avisa que daí eu vou chamar. Bem rapidinho, gente, assim, vai ser 2, 3 minutinhos só pra contar. E aí a gente desliga e eu entro na conversa aqui com vocês sobre o livro. Alguém tem pra compartilhar alguma coisa? E não se envergonhe, deixe de safadeza, vice? É bem rapidinho só pra compartilhar. Bora!
Ninguém vai trocar uma ideia aqui comigo pra contar alguma coisa. Bruna, minha mente mudou em tal sentido, ou Deus falou comigo de tal forma, ou Bruna, tô me sentindo de tal maneira, tô me sentindo diferente. Alguém tem que ter alguma coisa pra compartilhar, que a gente já tá em 2 semanas de live, todas as manhãs. Vocês me mandam no direct, né? Contam várias coisas. Mas quem que tem assim, Bruna, eu tenho uma coisa pra compartilhar. Entra aí comigo ao vivo, rapidinho, pra compartilhar, vai. Alguém me manda aí uma mensagem. Bruna, eu tenho uma coisa pra falar. Do que Deus fez na minha vida através dessas lives que a gente tem feito todas as manhãs. Vocês vão me deixar no vácuo mesmo, é sério. É sério que eu vou ficar no vácuo. Ninguém tem nada pra compartilhar comigo? Bom dia, mãe! Bom dia, mãe! Gente, é um convite com um dedo de unha que tá descolando. Um convite. Bruna, eu tenho algo pra compartilhar, assim, do que... De alguma transformação que essa live tenha feito na minha vida. Eu tô chocada. Eu achei que ia ter fila. Oi, Alessandra! Já, Lúcia, depois tu fala comigo no privado que eu vou te mandar algumas informações a respeito do triptofano. Bruna, Deus tá me dando esperança através de você. Infelizmente não posso entrar ao vivo porque tô no trabalho. E só faz 2 dias que te acompanho. Obrigada, Lucy. Muito obrigada. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigada pela parceria aí. Vocês estão muito safados. E cadê o resto que tá comigo desde a semana passada? Nas lives ao vivo. Não tem uma mensagem pra dar. Não tem um compartilhamento, minha gente. Não é possível? Bruna, toda vez que chove eu fico em pânico. Me dá uma dica de como fazer pra não entrar em pânico? Val! Fala comigo depois que eu vou te dar várias dicas. Por quê? Toda vez que tu entra em pânico é porque provavelmente tem alguma experiência que você tenha passado num dia de chuva, alguma memória que te faz voltar em algum lugar que não foi legal, às vezes algum tipo de trauma que tá até escondido na tua memória, e aí quando vem essa chuva, traz talvez de volta essa emoção e aí te gera um mal-estar. A gente pode pensar melhor sobre isso. Depois tu me chama no privado que a gente conversa mais, tá bom? Bom dia! Eu queria entrar ao vivo, mas estou no trabalho. Vocês estão no trabalho. Tá bom, estão tudo no trabalho, tá bem. Então depois eu vou fazer o seguinte, vocês vão pelo menos escrever ou compartilhar ou me mandar um vídeo para eu compartilhar. Porque as outras pessoas precisam saber aquilo que nós estamos alimentando na nossa mente, na nossa vida e no nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca deixem de falar das coisas boas que Deus está fazendo na vida de vocês, né? Alguma transformação. A gente precisa compartilhar, porque quando a gente conta algo que Deus fez na nossa vida, isso edifica a nossa própria vida e edifica a vida de quem tá ouvindo. Caramba, eu também quero viver isso. Caracas, eu quero experimentar isso da parte de Deus. Josi, chegou! Um beijo, queridona! Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Então depois vocês vão me mandar vídeo, áudio, texto. Eu quero compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida através de vocês, tá bom? Na nossa vida no geral. Experiência positiva salva vidas, alimenta a alma e dá esperança para quem não está tendo. É exatamente isso. Então a gente precisa compartilhar. Amém, Bruaquedo? Vocês me deixaram no vácuo, mas tá bom. Tá bom. Então tudo no trabalho e eu compreendo. Olha só, nós vamos começar já hoje o capítulo 8. A gente tá demais, sério mesmo. A gente tá lacração, minha gente. E hoje o capítulo 8 é chop, olha só. Thaís, essas lives são transformadoras, né? Pois é, então depois vocês vão mandar mensagens falando mais sobre isso. Então vamos lá, gente. Quando minha mente está normal? Quando, Bruna do céu, a minha mente é perturbada, eu passo o dia inteiro tendo ciclo de pensamento péssimo, catastrófico, de angústia. Quando que a minha mente tá normal? Olha só como começa. Hoje o nosso texto base está em Efésios 1, 17 e 18.
Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só, note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria, tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseado em diversas coisas que tenho estudado, descrevo os olhos do coração como a mente. Gente, eu achei isso espetacular. Quantas vezes a gente lê na Bíblia, né, versículos que falam sobre os olhos do coração. E aqui a autora fala que ela hoje reconhece os olhos do coração como a mente. Não tem aquela coisa assim, ó, a gente não tá falando que tudo aquilo que a gente fica pensando, a gente fala. Olha como tem sentido. O que a Bíblia fala? A boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando ela fala os olhos do coração como a mente, é exatamente aquilo que vislumbra, aquilo que o nosso coração vislumbra passa pela mente. Então, achei espetacular isso. Como cristãos, em que condição deveria estar a nossa mente? Como cristão, eu conheço Jesus, ele é meu rei, meu salvador. O natural, qual seria o natural da minha mente? Era para ser como? Era para ser muito maravilhosa a minha mente, não é verdade? Mas nem sempre é assim. Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente do crente? Para respondermos a essa pergunta, devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham, juntinhos. Isso é o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Gente, aquele dia que eu contei para vocês que Deus falou comigo, né? Eu senti no meu espírito, mas como que eu senti no meu espírito? Eu sabia que aquele pensamento não era meu. Quando veio na minha mente, Bruna, pergunta qual é a data do aniversário de Verônica. Lembra que foi da minha secretária, que trabalha aqui em casa? Naquele dia, eu senti no meu espírito, mas foi a minha mente que falou comigo. Então, a mente e o espírito trabalham juntas. Então, mente e espírito trabalham juntos. Isso é o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor esse princípio, vejamos como ele funciona na vida do cristão. O princípio mente e espírito está em 1 Coríntios. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A gente não falou isso essa semana? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, ele faz morada dentro de você. Você passa a ser a casa, a habitação do próprio Espírito de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. E eu acho maravilhoso quando a Bíblia fala sobre isso, porque eu fico imaginando, Deus tem uma mente poderosa e brilhante. Imagina como que é o cérebro de Deus. Ai, Jesus amado, eu dou uma viajada na maionese, mas vamos lá. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece os seus pensamentos. O Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Gente, olha só. O Espírito que habita em mim, ele sabe, ele conhece a minha mente absurdamente. Então a gente não precisa ficar fazendo cena na frente de Deus, porque o Espírito dele mora em mim e mora em você. Então fica feio quando a gente fica tentando dar um migué em Deus, né? Na nossa oração. Fica aqui, ó. Deus, não era bem isso que eu tava pensando. Deus sabe, né? Se o Espírito que habita em mim conhece a minha mente,
Não precisa a gente pode ser extremamente verdadeiro com o Senhor, falar aquilo que está no nosso coração, porque na verdade Ele já sabe. Só que olha o ponto-chave de tudo isso. O próprio Espírito que habita em mim, além de conhecer a minha mente, somente Ele conhece a mente do Senhor. Ele conhece a mente de Deus, porque o Espírito de Deus faz morada em mim. Então, o Espírito que me conhece, ele também conhece a mente de Deus. Ele conhece a minha mente e conhece a mente de Deus. É por isso que a Bíblia fala que quando a gente não sabe orar, é o Espírito que clama com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a mente de Deus e sabe daquilo que verdadeiramente eu estou precisando. Então, ele clama ao Senhor com gemidos inexprimíveis ao meu respeito. Então veja que preciosidade, gente. Somente o Senhor optou por enviar o Espírito dele para morar dentro de mim, para que pudesse nos auxiliar. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse, gente? Ô, glória! Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar e a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Se o Espírito que conhece a mente de Deus habita em mim, cara, ele quer me dar muita revelação. Ele quer falar comigo aqui na minha mente. Ele quer falar comigo na palavra de Deus. Ele quer se comunicar comigo o tempo todo. Gente, o Espírito que habita em mim e em você conhece somente a mente de Deus. Sabe quando Deus mandou o céu ir para cima e a água ficar aqui embaixo? Esse Espírito estava lá. Sabe quando Deus disse, haja sol, haja luz, e aconteceu o sol? Quando ele criou a lua, esse mesmo Espírito, ele hoje está aqui comigo e com você. Dá pra tu? Dá conta? Tu dá conta dessa preciosidade, gente? Pelas caridades, Senhor Jesus amado. Ai, que bênção, meu Deus. Eu até me perdi. Então, esse Deus habita e ele quer nos dar sabedoria e revelação. Ele quer se manifestar. Olha a preciosidade disso, gente. Olha a preciosidade disso. Essa sabedoria e essa revelação são concedidas ao nosso espírito e nosso espírito. Então, ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente. Então, a sabedoria que esse Espírito quer nos dar, ilumina os olhos do nosso coração. Aonde que é os olhos do nosso coração? A nossa mente. Então, ele traz revelação pela nossa mente. Ele traz revelação aqui, ó. Ele conversa. Aí, de repente, tu tem uma ideia e faz assim... Meu Deus, como eu não pensei nisso antes. Aí tu acha que tu, bonitona, que teve essa ideia genial sozinha. Ai, como eu não pensei nisso antes. Meu Deus do céu, eu tive uma ideia genial. Não é tu não, criatura. É os olhos do teu coração falando contigo através da tua mente, que se chama Espírito Santo. Ele iluminando ali os olhos do teu coração e te dizendo, ô bonitona, ó essa ideia, trá! Pega aí essa bênção, trá! Ah, gente! Meu Deus! Amou minha blusa, safada? Muito obrigada! Gente do céu! Tô chocada aqui. Peraí que eu tô um minuto chocada aqui. Eu já li esse livro, eu já li e reli pra falar com vocês. E quando eu começo a ler aqui com vocês, Deus me fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu li. Ou melhor, Ele acrescenta coisa que eu não tinha pensado antes, gente. Porque Ele tá aqui, ó. O quanto a gente tá falando, o quanto eu tô lendo, Ele tá iluminando os olhos do meu coração, trazendo pra minha mente e eu tô falando com vocês. Vocês estão entendendo o ciclo, como é que funciona? Tô chocada. Vou tomar um gole d'água. Deus amado. Então vamos lá. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender em um nível prático o que está sendo ministrado a nós espiritualmente. E aí, normal ou anormal?
Como crentes, somos espirituais e somos também naturais. Então, todo mundo... Ontem alguém escreveu assim aqui nos comentários. Eu saí da igreja porque falavam que tudo era demônio, né? E aí foi o que eu disse. Nós, através do Espírito Santo, nós encontramos equilíbrio. Mas nós que somos cristãos, nós também somos seres espirituais. E a gente vive numa guerra declarada, né? Tem um alvo aqui no nosso coração querendo nos desestabilizar para que a gente realmente desista de prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Então, nós somos seres naturais, homens, mas nós também somos seres espirituais. Porque, afinal de contas, somente dentro desse corpício aqui habita o Espírito Santo de Deus. Somente dentro desse corpício aqui, dessa bênção, habita o Espírito Santo de Deus que criou os céus e a terra. Então é óbvio que muita coisa que ao meu redor, que gira ao redor da minha vida, é totalmente espiritual. Porque o que habita em mim é espiritual. Então, como crentes, somos espirituais e somos também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual. Portanto, é vitalmente necessário que nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. Porque às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que é loucura da nossa cabeça. Às vezes Deus está falando e tu pensa, não, isso é loucura. Que viagem do caramba, não. Deus está te entregando uma palavra para tu falar lá para fulaninho. E aí tu pensa, não. Aí Deus está dizendo, vai lá, diga para ele que a situação tarará. Ou que o fulaninho vai falar, sei lá, entrega alguma coisa que tu pensa, não, isso aí não tem sentido nenhum. Não tem sentido para mim e para você. A nossa carne não tá entendendo, porque o que tá acontecendo é espiritual. Tá num patamar acima do nosso. Então, por que o Espírito se comunica com a nossa mente? Porque é para nossa carne entender, ou pelo menos obedecer, o que tá acontecendo no reino espiritual. O Espírito Santo deseja nos trazer esta iluminação, mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Gente, quem sofre de transtorno de síndrome do pensamento acelerado, SAP, síndrome do pensamento acelerado, a mente está sempre tão ocupada. Quando o Espírito Santo vai falar, não tem espaço. A gente tá com a cabeça ocupada, com a mente ocupada, com o pensamento acelerado, resolvendo tudo que é daqui, só as coisas que é da terra, só as coisas que são carnais, resolvendo só aqui, ó, tá. E o Espírito Santo, que é tão maravilhoso, que tem a resposta que a gente tanto tá esperando, ele diz, filha, você não me dá tempo de falar, eu tô aqui, ó, querendo te avisar, eu tô aqui querendo te dar um respaldo, eu tô querendo te tirar disso, te trazer para um âmbito, subir um degrau, mas não tá dando certo. Filha, quando pensei em vir morar com a avó, foi uma saída. E agora que vi que foi o Espírito Santo de Deus que acendeu a luzinha. Amém, mãe. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Uma mente muito ocupada é anormal. Ai, segura essa, Brasil. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente é normal quando está em descanso. Não vazia, mas em descanso. Você consegue deixar sua mente em descanso? Em algum momento do dia ela descansa, ela não está vazia, mas ela não está agitada. Ela está em repouso. Ela está em descanso. É aquela famosa frase, eu deito minha cabeça no travesseiro e eu durmo. Eu deito minha cabeça no travesseiro e eu descanso. Essa é a mente normal. A mente anormal
é uma mente que não para. E eu já tive essa mente. Gente, eu já tive tanto essa mente que eu lembro que eu cansava de ouvir a minha própria voz, só que eu não tinha falado nenhuma palavra. Às vezes eu passava horas e horas do meu dia quieta, calada, trancada dentro do meu quarto, morrendo de medo de muita coisa. E no final do dia eu não tinha conversado com ninguém. A minha mente estava exausta de ouvir a minha própria voz. Uma mente exausta. Uma mente que não para. Uma mente que não sabe descansar. É uma mente que não dá espaço para o Espírito de Deus falar. Mas eu tenho Jesus. Mas eu não o ouço. Eu não o vejo. Porque eu não consigo. A minha mente não paralisa. Então a gente tá tendo uma revelação aqui hoje, gente. Uma mente muito ocupada é anormal. A gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. A mente não deveria estar cheia de questionamento, preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essa. Ela deveria estar calma, quieta e serena. À medida que avançarmos nessa segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente e provavelmente as reconhecerá como condições frequentes da sua própria mente. Então vamos descobrir aqui quais são as características. Quais são as características que a nossa mente fica mais anormal ainda? A gente precisa detectar, e glória a Deus, porque aqui o primeiro passo que esse livro fala é a gente reconhecer que não tá legal, que tá fora do padrão, do parâmetro saudável, e a gente vai tentar voltar para esse lugar. O objetivo aqui não é acusar você e trazer mais um peso. Poxa, Bruna, tô vendo aqui realmente, eu tô me detectando uma devastada, uma pessoa que tá com a mente acelerada. Eu sou a anormal desse texto aí, sou eu. O objetivo aqui é a gente detectar, reconhecer e melhorar. O objetivo não é acusar, não é trazer mais um peso e você ficar, ai meu Deus, eu tenho aquilo que a Bruna disse, meu Deus, tá vendo, a minha mente não para, eu sou anormal. Não é isso. Repreenda essa palavra em nome de Jesus. A mente a gente está detectando, nós vamos reconhecer e nós vamos avançar nisso. Nós vamos buscar melhorar. O objetivo é a gente ver, caracas, eu tô com isso. Agora, qual é a saída para isso? E é isso que Jesus está fazendo. Jesus não acusa e não dá a válvula de escape. Isso quem faz é Satanás. Jesus nos mostra, olha, isso aqui não tá muito legal. Eu posso te ajudar nessa área, então vamos sair. Esse aqui é o trajeto pra gente sair desse lugar. E é isso que nós vamos fazer aqui, amém? Ai, gente, eu vou falando. Vai dando um pigarro, que coisa chata, coisa de... Bruna, você se assustava? É normal? Eu me assusto muito, tô sempre em total alerta. É normal? Val, pra quem tá passando por um processo ansiogênico de ansiedade, sim, é normal. Mas esse não é pra ser o seu normal, tá? Se assustar dentro desse processo de medo, de ansiedade, de pânico, é uma coisa que acontece frequentemente, tá? Mas não toma isso como um normal da vida, porque o normal não é você estar o tempo todo em alerta com o teu sistema de perigo ligado, porque é isso que traz a ansiedade. É isso que aciona o sistema de fuga e esquiva no teu cérebro, e aí o coração acelera, vem a sudorese, vem a tremedeira, vem o mal-estar, a sensação de desmaio, calafrio pelo corpo, porque o sistema de alerta tá ligado como se tu precisasse fugir de algo, ou lutar contra algo. Então, esse estar o tempo todo acesa, isso não é normal. É porque a mente tá muito, muito acelerada, presa a muitos ciclos de pensamentos que te levam a ter medo de muita coisa. Então, a gente precisa parar e aquietar essa mente, como a gente está estudando aqui,
tá? Esse processo de estar com a mente o tempo todo ligada, assustada, a gente tá detectando aqui que não é o normal. Não é o normal que Deus tem pra minha vida e pra sua, amém? Então vamos lá. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal descrita nesse capítulo. Compare-a com as condições usuais da nossa mente e você verá porque frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e porque muito frequentemente sentimos falta de sabedoria e de revelação. Por que muito pouco? Bruna, eu ouço Deus muito pouco. Ou Bruna, nunca ouvi Deus. Eu nunca tive uma experiência de ser conduzida pelo Espírito Santo. Ou Bruna, eu nunca vivi algo diferente. Como é que tá tua mente? Tua mente tá dando espaço para que Deus possa falar? Tua mente tá sensível para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer? A tua mente consegue se acalmar para pelo menos tu ter uma conversa verdadeira e genuína com o Espírito Santo? São perguntas que a gente pode fazer para tentar detectar se a nossa mente está num nível normal ou anormal. Lembre-se, olha só essa chave. O Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informação de Deus ao espírito da pessoa. E se o espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. O meu espírito se conecta com o Espírito de Deus. E se o meu espírito consegue um espaço, uma brechinha ali na minha mente, entre um pensamento e outro, ele consegue ali um espaço, e eu tô conectada com esse espírito, eu recebo a revelação. Lembra que eu contei pra vocês que eu tava aqui orando, e na mesma hora veio um espaço na minha mente? Bruna, leia Salmo 119. E aí, antes de abrir a Bíblia, eu falei, poxa Deus, Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Vou passar 3 dias lendo, Senhor. E aí eu me aquietei e eu fiquei pensando, Salmo 119. Nesse meio tempo, com a minha mente aquietada, Deus disse, Bruna, é só o início. Aí eu, só o início? Será? Vamos lá ver. Nesse meio tempo, a gente ainda está indagando. Será que isso é coisa da minha cabeça? Isso eu devo ter criado? Eu devo ter inventado? E aí tu abre o Salmo 119 e ele vem assim, ó. Foram 8 versículos. A primeira parte são 8 versículos. E aí ele vem como uma flecha, assim, ó. Na mesma hora eu comecei a chorar. Meu coração se quebrantou porque eu tinha certeza que era uma mensagem enviada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha certeza que o meu espírito se conectou ao Espírito de Deus. E graças a Deus ele achou espaço na minha mente para que eu pudesse ouvir. E aí, quando a gente está conectado com a palavra de Deus, quando a gente está conectado com o Espírito Santo, a gente não fica duvidando tanto tempo. A gente pensa, não, eu acho que Deus realmente está aqui falando comigo. E aí a gente dá margem para que esse relacionamento aconteça. Amém? Então, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informação de Deus ao meu espírito. E o meu espírito e a minha mente, eles se auxiliam para que eu possa receber a revelação e a sabedoria que Deus quer me dar. Mas, se a sua mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar por meio do Espírito. Não é que Deus não fala com você. Não é que o Espírito Santo não se revela a você. Não é que você não tem experiências com Deus, mas é que a sua mente está tão agitada, ela está tão, o tempo todo, ativa, pensando, que ela não dá um espaço para você descansar e o Espírito manifestar. Ela não dá espaço. Então não tem nada a ver com Deus. Se você não está tendo momentos específicos com o Espírito Santo de Deus, saiba que não tem nada a ver com Ele. Ele está aí disponível o tempo todo, todo o tempo.
Talvez seja eu e você que não consigamos aquietar a nossa mente, as nossas aflições, né? Dar ordem aos nossos pensamentos para se aquietarem, para que Deus possa falar. Então, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com nós duas. Com nós dois. O sussurro tranquilo e suave. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Deus está naquele vento suave. Aquela brisa suave. Ele não está naquela agitação, naquele maremoto, na tormenta, na tempestade, no furacão, o fogo rajando. Aquela brisa suave. É por isso que a palavra de Deus fala: aquietai-vos e sabeis que sou Deus. Aquietai-vos. Deus está passando naquela brisa suave. Ele vai sussurrar de uma maneira simples. Ele vai falar de uma maneira singela, única. Ele não vai vir trazendo medo. Ele não vai vir trazendo desespero. Ele não vai trazer nenhum peso para a sua vida. Esse não é o nosso Deus. Pode ser tudo isso, tu vai pensar, Deus está lá no meio daquele terremoto, ele está vindo na brisa suave. E é por isso que nós precisamos aquietar nossa mente. Quando a gente aquieta nossa mente, é que a gente consegue sentir a brisa suave. E aí vai vir aquele ventinho. E ali nós vamos encontrar o Senhor. Por anos eu orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do seu Espírito que vivia em mim. Eu sabia que esse pedido era bíblico. A gente até ora: Deus me revela, Senhor me revela, usa minha mente, usa minha vida. Eu quero ser tua profeta, me entrega uma palavra, eu quero dar. A gente ora pedindo isso e é saudável. Eu confiava na palavra e me sentia segura de que deveria pedir e receber. A Bíblia não fala? Bate na porta que eu vou abrir. Buscar, tu vai me buscar e tu vai me achar. Então, a gente pode pedir isso. Apesar disso, na maior parte do tempo, eu sentia-me uma ignorante espiritual. Então aprendi que não estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava me revelar, simplesmente porque minha mente estava tão frenética e ocupada que eu estava perdendo a informação que me estava sendo oferecida. Imagine duas pessoas juntas em uma sala, uma tentando cochichar um segredo para outra. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, de muito barulho, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta vai perder a informação. Simplesmente porque a sala está tão barulhenta que ela não consegue ouvir o que a outra pessoa está dizendo. A outra pessoa está sussurrando. Mas tá tentando barulho, tanto barulho que tu fica dizendo: hã? Quê? Não consegue ouvir o que a pessoa está falando. A menos que a pessoa esteja prestando muita atenção, ela pode até mesmo perceber que alguém esteja ali falando. Então, mesmo que a sala esteja barulhenta, tu vê a pessoa ali sussurrando, tu sabe que ela tá querendo te passar alguma informação, mas tu ainda assim não tá conseguindo ouvir. Porque a sala tá muito barulhenta. Com o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Oi, Núbia! Seja bem-vinda. Mônica, Eli Osório, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, enquanto a sala está muito barulhenta, por mais que
alguém sussurre, fale, tenta fazer gestos, né? Tu não tá conseguindo entender a mensagem. Com o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Enquanto a tua mente estiver extremamente barulhenta, ativa, agitada, o Espírito Santo pode até estar tentando aí cochichar, sussurrar alguma coisa no teu ouvido, mas tu não consegue ouvir. Porque o teu pensamento tá agitado. A comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito se dá dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis. Eu amo pensar na gentileza de Deus, no cuidado dele. Na maioria das vezes, ele fala conosco como o fez com o profeta nessa passagem, em um sício tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir. Gente, o Espírito Santo, ele é suave, ele é educado, ele é gentil, ele é calmo, ele sussurra, ele não grita, ele fala de maneira educada, né? Às vezes a gente se assusta, eu não sei vocês, mas por muito tempo eu tive medo da manifestação de Deus. Né? Eu ficava muito assustada. Eu lembro que eu tinha medo eu queria muito o batismo nos dons do Espírito. Eu queria muito ter uma experiência com o Espírito Santo através de algum dom, né? Uma manifestação de algum dom. E eu clamei muito para o Senhor que eu queria ter o dom de falar em línguas estranhas. E eu lembro que ao mesmo tempo que eu pedi esse dom, dentro do meu coração eu tinha muito medo. Porque como a palavra de Deus fala, eu esperava que ele viesse como um trovão, como um furacão, que ele ia vir como uma tempestade, que ele ia se apossar do meu corpo, da minha mente, que eu ia perder a consciência e que ia ser uma coisa muito louca, né? E ao mesmo tempo era um desejo do meu coração, mas eu tinha medo das experiências que eu poderia ter com Deus, porque eu achava que eu ia ficar muito assustada. E como eu me surpreendi o dia que eu tive a minha experiência de ser batizada no Espírito Santo de Deus e receber o dom de falar em outras línguas. Eu bati insistentemente na porta e ele abriu, né? Eu achei, eu busquei o Senhor e achei. Busquei pelo meu dom e eu encontrei. E quando aconteceu, foi surreal, porque aconteceu, só eu estava sendo batizada naquele momento. Era uma experiência eu e o Senhor. Eu fiquei consciente, não perde a consciência, não trouxe medo, não assustou. Era uma alegria, jorrava uma alegria dentro de mim, que a minha vontade era gritar, eu queria dizer para todo mundo que eu tinha encontrado o meu dom, que o Senhor tinha aberto a porta e que Ele tinha derramado sobre a minha vida. E como foi diferente de tudo aquilo que a minha mente estava catastrofizando, né? Dizendo que ia me causar medo, que ia ser turbulento, que eu ia perder a consciência, que eu ia cair no chão, que eu ia não sei o que. Tudo aquelas coisas que a gente fica criando, imaginando por conta das coisas que a gente vê. E como foi diferente, porque Deus, ele vem nessa brisa suave, né? Deus fala comigo aqui quietinha no meu canto, no meu trabalho, muitas vezes, num momento de oração, num momento quietinha, fazendo massagem. Essa semana a Luma veio aqui fazer uma massagem em mim, gente. Luma, quando ela encostou no meu pé, assim, que eu deitei na cama de massagem, e ela começou a me massagear. Eu não conseguia pensar em outra coisa sem ser agradecer a Deus pela vida dela. E eu sabia que naquela hora não era eu que estava querendo orar por Luma, mas o meu espírito gritava. Deus iluminou os olhos do meu coração, né, que é a minha mente, e eu só conseguia orar por ela. Então, enquanto Luma estava ali me massageando, eu só conseguia agradecer a Deus pela vida dela, pelo dom que Deus derramou nas mãos dela, né, de massagear, de tirar o peso do corpo, da nossa carne. E enquanto eu orava pela vida de Luma, o Espírito dizia: Bruna, sou eu que estou te levando a clamar por ela. Ela nem sabe disso, né? Ela nem sabe, mas eu passei a massagem toda, 1 hora,
de massagem, eu fiquei clamando pela vida de Luma e eu sabia que era o Espírito de Deus. Porque a gente acaba ficando sensível ao Espírito de Deus. O Espírito dele se conecta com o meu espírito e através da minha mente ele fala. E como ele encontra espaço numa mente tranquila, ele pode fazer a boa obra que ele precisa fazer. Amém? Josi, eu sentia isso também, Bru. Achei que eu iria ficar muito assustada e não foi dessa forma. Foi suave e foi tudo diferente de como eu havia pensado. Não é uma bênção? A experiência com Deus é sempre maravilhoso. Experiência com Deus é surreal. Leva a gente assim, tu fica viciado naquilo, tu quer mais, porque é maravilhoso. Então, gente, nós estamos falando a comunicação entre o espírito. Agora vamos falar aqui, ó, o espírito e a mente. Talvez a melhor forma de entender o princípio da mente auxiliando o espírito seja pensar sobre a oração. No verso, o apóstolo Paulo disse que ele orava ambos com seu espírito e com a sua mente. Isso está escrito em 1 Coríntios 14. Que farei, pois, orando com o espírito, mas também orarei com a mente. Então, com o Espírito de Deus, eu oro em línguas. Com a minha mente, eu oro na minha mente, falando. Talvez... Peraí. Tá. Entendo o que Paulo está dizendo porque faço a mesma coisa. Frequentemente oro no Espírito, em língua desconhecida. Depois de ter orado assim por algum tempo, frequentemente alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, minha própria língua. E nós em português, na nossa língua. Então, às vezes, eu nem tenho que orar, eu não tô com vontade, mas eu começo a orar em línguas estranhas. E essa língua, ela começa a ativar o meu espírito. Porque eu não estou orando em coisas que eu entendo. Mas eu estou orando em coisas que o meu espírito se conecta ao Espírito de Deus e compreende. E aí, como eu começo a ativar essa conexão do meu espírito, rapidamente vem alguma mensagem na minha mente. E aí vem orar por tal coisa ou alguma situação que eu tenho para resolver, e aí eu começo a clamar, porque eu já tô sabendo que é uma conexão entre o meu espírito e o Espírito de Deus, alertando a minha mente que eu preciso falar, o que eu preciso pedir na minha língua, conscientemente. Eu preciso declarar aquilo para Deus. Creio que desta forma, a mente auxilia o espírito. Elas trabalham juntas para obter o conhecimento e a sabedoria de Deus. Para mim, de uma forma que eu possa entender. Então, quando o Espírito ilumina a minha mente, Deus está querendo me dizer assim, Bruna, eu não quero que fique aqui só nas línguas estranhas que você não está entendendo. Não, eu quero trazer revelação para que você entenda, para que você escute aquilo que eu quero falar e você veja o que eu estou fazendo, que você veja a minha obra, que você consiga enxergar que eu estou junto nesse negócio. Então, a gente fala em línguas estranhas, Deus nos traz a revelação na mente do que precisa ser clamado, e aí a gente consegue falar em português na nossa língua para que a gente tenha consciência. Deus não quer fazer nada no oculto. Deus não se envergonha de nada do que ele faz, então não precisa ser nada no secreto. Então Deus traz luz, ele traz revelação, ele traz isso à nossa consciência. Por isso que as experiências com Deus, ele não nos tira a consciência. Ninguém desmaia lá e perde a consciência. A não ser que seja alguma coisa muito específica da parte de Deus. Mas, geralmente, Deus nos deixa conscientes para que a gente veja a glória manifesta. Para que a gente perceba o que ele está fazendo, o que ele está falando, para que a gente diga, uau! Eu tô vendo Deus agir, eu tô vendo Deus se manifestar. Então a gente não precisa ter medo. Deus não toma conta e se apossa da nossa mente para que a gente esqueça as coisas que ele fez. Quem faz isso é Satanás. Ele se apossa da nossa mente, ele que deixa a gente perturbado, que a gente nem lembra às vezes o que fez, o que falou, o que fez, como fez, porque tudo é vergonhoso o que Satanás produz na nossa mente. Mas Deus não. Deus tem orgulho do que ele faz. Então ele quer você bem consciente, ele quer você vislumbrando o poder dele. Amém? Então vamos lá.
Creio que dessa forma a mente auxilia o espírito. Eles trabalham juntos para obter o conhecimento e a sabedoria de Deus para mim de uma forma que eu possa entender. Isso também funciona na outra direção. Há momentos em que quero orar, então me coloco à disposição de Deus para a oração. Se não há qualquer atividade em particular no meu espírito, simplesmente começo a orar na minha mente. Oro sobre os assuntos e situações a respeito dos quais eu tenho conhecimento. Algumas vezes, essas orações parecem muito superficiais. Não há nenhuma ajuda vinda do meu espírito. Pareço estar em luta. Então, continuo com alguma coisa da qual eu já tenho conhecimento. Então, ela continua orando sobre, tô precisando resolver alguma coisa, né? Minha filha, meu marido. Então eu fico ali clamando. Não tô recebendo o tempo todo uma informação, mas eu sei de coisas que eu preciso colocar diante de Deus, porque afinal de contas, tudo da minha vida eu preciso, né? É saudável que eu coloque diante do meu Pai. Então, algumas vezes essas orações parecem muito superficiais e não há nenhuma ajuda, pareço estar em luta. Continuo assim até que o Espírito Santo tome conta de mim a respeito de certos assuntos. Quando ele faz isso, então sei que atingi um ponto sobre o qual ele quer orar, não apenas alguma coisa sobre o que estou orando. Desta forma, minha mente e o meu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade de Deus. Que coisa linda, gente. A última parte, línguas e interpretações. Outro exemplo da maneira pela qual o espírito e a mente trabalham juntos é o dom de línguas com interpretações. Quando falo em línguas, minha mente fica infrutífera, até que Deus me dê ou a outra pessoa a compreensão do que estou dizendo. Então minha mente se torna frutífera. Por favor, lembre-se de que os dons não são línguas e tradução. Tradução é um relato da mensagem, palavra por palavra. Enquanto na interpretação, a pessoa dá uma compreensão sobre o que uma outra disse. Então, no estilo próprio do intérprete, expresso por intermédio da sua própria personalidade particular. Então, às vezes, você tá lá falando em línguas e de repente Deus levanta outra pessoa para trazer uma interpretação, né, para trazer uma expressão do que aquela língua tá falando. E aí a gente consegue frutificar a nossa mente, ela fica fértil, porque a gente tá entendendo o que tá sendo falado. Não tá só nas línguas estranhas, mas tá sendo compreendido racionalmente. Dou-lhe um exemplo. A irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em uma língua desconhecida. De repente a pessoa lá na igreja se levanta e começa a falar em línguas estranhas. Isso veio do seu espírito, isso veio lá do espírito da Dona Maria. E nem ela, nem ninguém mais sabe o que ela está dizendo. Nem a Dona Maria sabe e nem as pessoas que estão ouvindo. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de uma maneira geral. Quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito, faço a mensagem compreensível a todos. Mas vem de mim, na minha força única de expressão. Então o Espírito Santo traz uma impressão no meu espírito, eu me levanto e começo a traduzir a mensagem da Dona Maria. Não palavra por palavra, é isso que ela está querendo explicar. Mas de uma maneira geral, quando Dona Maria está ali clamando em outras línguas, o Espírito Santo ele consegue fazer um resumo exatamente do que está sendo falado ali. E eu consigo abençoar e a gente consegue abençoar todo o povo de Deus. Orar no Espírito, orar em línguas estranhas e interpretar essa língua são formas maravilhosas para entender o princípio da mente auxiliando o Espírito. Então, o Espírito está lá falando em línguas estranhas, mas ele quer que a gente entenda racionalmente. Então, ele usa a nossa mente para trazer essa mensagem na nossa língua para que a gente possa frutificar o que ele está falando. O Espírito está falando alguma coisa e a mente está dando o entendimento. Agora pense nisso.
Se a irmã Maria falar em línguas desconhecidas e Deus estiver procurando alguém para trazer a interpretação, ele terá de me deixar de lado, se a minha mente estiver em atividade frenética e ocupada. Ainda que ele tente me dar a interpretação, eu não vou receber. E aí a gente pensa, poxa Deus, tu levanta todo mundo, por que tu não me usa? Por que eu não sou a escolhida da vez? E aí talvez o Espírito Santo diga, porque eu não consigo um espacinho aí na tua mente para te mandar mensagem, para falar com você, né? Você não tá conectada comigo, você tá conectada com seus problemas, você tá o tempo todo conectada com a sua angústia, você tá o tempo todo conectada com o seu medo, você não para de pensar nisso. Você tá o tempo todo nesse ciclo viciante. Aí Deus tá dizendo, eu quero falar com você. Eu quero falar com você, Ironeide. Eu quero falar com você, Tatiane Vanessa. Quero falar com você, Josane Peixoto. Mas a sua mente está disponível? Tem aí alguma brechinha, algum momento do dia que ela... para que o vento suave possa soprar e você me sentir aí a brisa suave? A gente tem mania de culpar Deus, né? Ele não fala comigo, ele não faz isso, ele não sei o que, ele não sei assado. E o que a gente está aprendendo aqui não tem nada a ver com Deus. Deus está disponível e muito animado para falar com a gente. É a gente que deixa com que todas as preocupações, todas as angústias, todos os medos tomem conta da nossa mente a ponto de não sobrar um espacinho para a gente ouvir o Espírito Santo de Deus. E o Espírito habita em nós. A gente recebeu Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós cremos nele. Ele habita em mim e em você. Mas a gente perde a oportunidade de conviver com esse Espírito. De ter intimidade, relacionamento com Deus. Aí, claro que a gente tem sempre a sensação de que Jesus está lá longe no céu. Bem afastado da gente. Bem longe de mim e de você. E na verdade ele está bem pertinho. É a nossa mente que cria um muro entre o Espírito Santo de Deus e a gente não consiga ouvi-lo. Importante, né? Hoje nós vamos escrever assim aqui nos comentários. A gente já vai começar a declarar, porque a gente faz isso toda vez. Nós vamos escrever assim hoje. Eu dou espaço na minha mente para o Espírito de Deus. Eu dou espaço na minha mente para o Espírito Santo. Escrevam isso para a gente já começar a declarar com as palavras, com o nosso digitar, com o nosso falar, para que o nosso cérebro comece a compreender de que nós vamos dar espaço, a nossa mente vai começar a se aquietar um pouco mais para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar. Eu dou espaço na minha mente para o Senhor. Escrevam aí. Eu dou espaço na minha mente para o Senhor. Aleluia. Quando eu era jovem na fé e estava aprendendo sobre os dons espirituais, orava quase que exclusivamente em línguas. Depois de um tempo razoável, comecei a me sentir entediada com minha vida de oração, porque ficava o tempo todo só querendo orar em línguas para falar no Espírito. Quando conversei com o Senhor sobre isso, Ele me fez saber que eu estava entediada porque eu não tinha compreensão daquilo sobre o que eu estava orando. Embora perceba que nem sempre tenho de entender o que estou dizendo quando eu oro em línguas, aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é a mais frutífera se eu nunca tiver qualquer entendimento. Não adianta eu ficar só orando se eu não tenho entendimento. Não adianta só ficar falando em línguas se isso não vai me frutificar algo consciente. Porque Deus não quer que a gente só fique no sobrenatural, onde a gente não tem compreensão das coisas. Não! Ele quer falar racionalmente aí em português comigo e com você. Ele quer nos entregar uma palavra de uma maneira com que a gente entenda e que a gente possa se relacionar. Gente, se eu tenho minhas amigas, eu não fico falando numa língua estranha com minhas amigas o tempo todo.
E a gente não vai conseguir ter intimidade, relacionamento, criar uma relação. Porque eu vou estar falando uma coisa e elas vão estar dizendo, Bruna, já deu isso, eu já não tô mais entendendo. Pra gente poder ter intimidade, pra gente poder ter uma troca, a gente conversa, uma compreendendo a outra. E é assim que Deus quer fazer. Não quer dizer que a gente não tenha que orar em línguas, não. Mas só ficar orando em línguas sem interpretar ou sem pelo menos trazer uma compreensão daquilo que Deus quer falar através daquela língua, vai ter uma hora que vai cansar. Porque eu quero compreender, eu quero entender, eu quero me relacionar com Deus de uma maneira que eu entenda. Com que eu fale, Ele me responda. Com que Ele fale e eu consiga dar um retorno para Ele. Espero que por meio desses exemplos você consiga ver prontamente que sua mente e seu espírito certamente trabalham juntos. Portanto, é da mais alta importância que a sua mente seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar o seu espírito. Se a mente estiver agitada, ela não vai conseguir auxiliar o espírito que já está aí em você. O seu espírito vivificado pelo poder da morte de Jesus e da ressurreição dele. Então, ele habita em você, tá aí, mas ele não vai conseguir te auxiliar muito se você tiver com essa mente travada, paralisada. Satanás, com certeza, conhece esse fato. Então, ele ataca sua mente, deflagrando uma guerra contra você no campo de batalha da sua mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar a sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamento errado, para que ela não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. Então, aquela mente perturbada, cheia. Fortaleza atrás de fortaleza. Aí a gente volta lá no passado e fica ruminando o que aconteceu. E aí a gente vai lá no futuro e fica pensando tudo que vai dar errado, tudo que não vai dar certo. E a gente fica com uma mente cheia, perturbada, catastrofizando um monte de situações, sofrendo com coisa antiga. Isso é estratégia do mal, para que você não tenha uma mente normal, uma mente com um fluxo natural, para que Deus possa conversar com você. É estratégia. A mente deveria ser mantida em paz. Como nos diz o profeta Isaías, quando a mente está nas coisas certas, ela estará descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisso. Quanto tempo sua mente está normal? E essa é a frase para a gente encerrar. Quanto tempo a sua mente aí está normal? Ela está tranquila? Quanto tempo do seu dia a sua mente tá tipo assim, eu tenho coisa pra resolver, eu tenho minhas labutas, eu tenho minhas dificuldades, eu tô passando por um período que é difícil. Mas aí, dessas 24 horas no dia, quanto de tempo a sua mente tá normal e quanto de tempo ela tá agitada, anormal, frenética, alucinada, trabalhando sem parar? Quanto de tempo? Oh, Cleonice, depois vamos conversar no privado, minha querida. Ore aí na sua casa, em nome de Jesus, a sua mente vai se aquietar. Em nome de Jesus, a sua mente vai se aquietar. Às vezes, a mente, quando a gente vai entrando nesses lugares, gente, nós estamos falando sobre um campo de batalha. Olha a capa do livro, Campo de Batalha da Mente. Quando a gente está trazendo luz através dessas lives, trazendo informação, nós estamos entrando em lugares onde a nossa mente ficou por muitos anos escura, num lugar de escuridão, num lugar onde a gente talvez nem sabia que esse lugar estava ali escuro, porque é um lugar que já está aprisionado, a gente está presa naquele pensamento, a gente acredita que a nossa vida está aprisionada nesse tipo de pensamento. É uma armadilha de Satanás para nos manter num cativeiro, num lugar de dor.
Então eu tô trazendo, eu entendo que às vezes vai mexer na sua estrutura de vida, vai mexer na maneira como você pensa, né? Porque nós estamos trazendo luz. O Espírito Santo está iluminando os olhos do nosso coração, que é a nossa mente, e está trazendo luz para um lugar onde talvez nunca tenha recebido luz. Então, às vezes, a gente entra nesse processo de angústia, traz um certo incômodo, né? Porque está mexendo na sua estrutura de vida. Talvez a vida inteira você passou aí, 20, 25 anos, 30 anos, pensando de uma mesma maneira, aprisionada dentro de um cativeiro, né? Com pensamentos dizendo que isso não vai poder avançar, né? Que esse pensamento, a tua mente está muito acelerada. E isso pode mexer, isso está mexendo. Porque nós estamos mexendo num campo de batalha da mente. Nós estamos num campo de batalha. É luta, é guerra, mas a gente precisa trazer na nossa mente, quando esses medos vierem, quem é que está do nosso lado. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que me capacita e que te capacita, é aquele que quer te dizer, eu não quero que tu fique para sempre aprisionada nesse lugar. Existe uma outra possibilidade de vida para você. Existe uma maneira diferente. Existe um jeito de você descansar a sua mente. Existe uma maneira diferente de pensar. Existe como enfrentarmos as lutas e ainda assim a gente desfrutar de uma mente normal que está em paz. De um ciclo, de um fluxo de pensamentos que trazem paz. Você não precisa enfrentar todas as suas guerras debaixo de desespero. Você não precisa enfrentar todas as suas lutas achando que é o fim de tudo. O tempo todo decretando a falência de toda a sua vida, né? O tempo todo pensando em morte. Então mexe porque nós estamos trazendo luz para um lugar aonde talvez estava muito tempo escuro. Há muito tempo trazendo incômodo. Vai, Mara Núbia. Um beijo, querida. Então a gente precisa, se levantar, sabermos que nós estamos num campo de batalha e que Deus está nos dando armas novas para saber quando esse pensamento, quando a mente estiver agitada, tiver com uma mente frenética, que nós precisamos parar e dizer, para, mente, agora eu não sou mais refém de você. Eu não estou mais cativa somente a esse fluxo mentiroso de pensamentos. O meu Cristo vive. O meu Senhor pode acalmar a minha mente e agora eu vou trazer o meu pensamento pro agora. Tudo isso que eu tô pensando nesse momento não tá acontecendo. Por que toda hora eu tô decretando a falência da minha vida? Por que o tempo todo eu tô tão assustada? Porque eu tô há muito tempo aprisionada nessa mesma maneira de pensar. E essa palavra, ela tá trazendo luz. De alguma maneira, ela tá mexendo num lugar onde estava o escuro. Num lugar onde era para ficar quietinho. Não mexe aqui não, que aqui tá tudo sob controle. Existe uma fortaleza aqui, ó. Existe algo que ninguém é para mexer não. Aqui eu domino há muitos anos essa área. Então, em nome de Jesus, não tenha medo de mexer nesse lugar e sair, sabe por quê? Satanás quer acreditar que é ele que domina você, que ele é o dono da sua mente, e isso é uma mentira. Você é quem domina a sua mente, conduzido com o Espírito Santo de Deus. É você dando liberdade e autoridade para o Espírito Santo de Deus falar com você. Mas o diabo, ele quer fazer você acreditar de que ele é quem domina os seus pensamentos, que você não vai sair desse ciclo de pensamentos ruins, que você vai ficar presa, amargurada pro resto da vida nesse lugar. E isso não é verdade. E aí toda vez que eu trago uma palavra dessa, que o Senhor nos faz pensar sobre isso, pode trazer um incômodo. Então quando vocês se sentirem incomodados, saibam que vocês estão mexendo numa área da mente de vocês, os olhos do coração de vocês estão sendo iluminados, e não é só por mim, gente, porque aqui eu só tô sendo o canal. Quem tá falando é o Espírito Santo de Deus. Eu, Bruna, não tenho poder nem autoridade de mexer em alguma coisa dentro de você. Eu não tenho. Mas é o Senhor que tem autoridade sobre a sua vida. E talvez Ele esteja aqui me usando para falar com você.
para dizer, ó, esse lugar aqui passou muito tempo escuro. Mas agora você está tendo consciência de que existe uma maneira da gente iluminar esse lugar. De que você não precisa mais viver nesse lugar presa, nesse lugar de escuridão. Existe uma maneira da gente colocar aí um foco de luz e você ser liberta. Existe uma maneira de quebrar essa prisão. E lembrem que as coisas de Deus, elas não trazem confusão, elas trazem paz. Se isso está trazendo algum incômodo, ore ao Senhor. Porque as coisas de Deus, elas trazem luz, ela traz paz. Eu tô falando de um Deus que liberta, que te livra do medo, que te tira da escravidão, que te liberta dessa escravidão na mente. A gente tá falando desse Deus que tá trazendo esperança. E não é um Deus que tá vindo para acusar, para que você continue ainda mais presa nesse lugar. Tá repreendido em nome de Jesus, se essa é a palavra que tá vindo na sua mente. Se a sua mente tá agitada, não está tendo espaço para que Deus possa falar, então glória a Deus, porque hoje você está tendo entendimento de que a gente precisa desacelerar essa mente, e tudo bem por isso. Eu fiquei presa muitos anos na minha própria mente. Eu fiquei atrofiada lá por muito tempo. Mas eu saí desse lugar e é por isso que hoje eu tô aqui para dizer para você, não perca a esperança. Existe uma maneira de sair desse lugar. Existe um jeito, né? Existe Jesus, existe tratamento, existe alguém que tá te estendendo a mão e dizendo, esse lugar não é para você ficar presa nesse lugar. Essa mente não é para te perturbar o dia todo dia, o tempo todo. Essa mente, existe uma maneira dessa mente ser cuidada. Existe maneira dessa mente ser tratada. Existe maneira dessa mente ser leve. Existe uma maneira de ser tranquila. E é isso que a gente vai fazer. É isso que nós vamos fazer. E é isso que nós vamos orar. É sobre isso que nós vamos declarar na nossa vida. Às vezes a gente perde o eixo, perde o prumo e fica super agitado. Tudo bem, mas a gente precisa se lembrar que existe um Deus que diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Existe um Deus que vem no sussurro e é nessa hora que eu preciso me aquietar e experimentar, sentir o sussurro de Deus. Tudo é decisão. Tudo que acontece é decisão. E aqui a gente está tendo a oportunidade de decidir por um posicionamento diferente, por uma maneira diferente de se comunicar, uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de enxergar a vida, as circunstâncias, as dificuldades, as aflições. Não quer dizer que a gente não vai passar por isso, não. Mas é como a gente vai se posicionar diante disso. Com Jesus, eu estou mostrando para vocês que existe uma maneira diferente de se posicionar. Uma maneira diferente de ter, inclusive, um ciclo de pensamento. Não precisa ser angustiante. Não precisa trazer dor. Não precisa o tempo todo trazer medo, pânico, crises e mais crises de ansiedade. Existe uma maneira da gente ouvir o Espírito e ouvir ele dizer, fulaninha, bora, vamos pedir ajuda? Existe ali um profissional que é do meu coração e ele é capacitado. E ele vai trazer revelações, ele vai te ajudar, ele vai te estender a mão para te dizer assim, ó, bora, vamos sair desse lugar. Alguém, um psiquiatra que é do meu coração ali, ó, é alguém do meu reino e ele vai te ajudar a sair desse lugar. A gente tá sensível para isso. Eu não tô aqui fazendo apologia de que a gente só precisa buscar só em Deus a cura para as nossas aflições. Ele é a maior causa de tudo. Tudo tá nele. Ele pode transformar tudo como ele quiser. Ele pode estralar o dedo e derramar toda sorte de bênçãos na tua vida. Mas ele também pode te dizer, a filha, ali é o caminho do tratamento. Bora que eu tô contigo nisso. Porque quando tu passar pelo tratamento, tu vai ver como que é e tu vai conseguir ajudar outras pessoas que também precisam passar pelo tratamento. E aí a gente passa pelo tratamento, assim como eu entrei no tratamento, eu passei pelo tratamento e eu tô aqui pra dizer que existe vida, que existe vigor, que existe saída, que existe uma vida sem crise, existe uma vida sem sentir pânico.
Apesar de eu ter sido diagnosticada com o pânico. Vivi muitos anos aprisionada nele, mas hoje estou há muito mais tempo livre, liberta dele. E é isso que eu tô trazendo, essa esperança em você. Existe. Mas às vezes a gente vai passar pelo tratamento, a gente vai tomar medicação e o Senhor tá em tudo isso. Nós que somos seres do Senhor, nós que temos Jesus na nossa vida, tudo que a gente faz tá debaixo da permissão do Senhor. Tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente decide, né? Nós estamos debaixo da concordância de Deus e Ele nos abençoa, Ele nos capacita, Ele nos direciona. Mas para que tudo isso aconteça de uma maneira mais leve, nós precisamos estar com a nossa mente mais aquietada para que a gente fique sensível ao que Ele está falando. Para que a gente fique sensível à voz dEle. Então é para isso que eu tô aqui. Para estender a mão, para ser um canal de Deus, para ser um canal de Deus dentro desse processo de cura da mente. De cura da mente. Aqui no meu livro, eu conto que para mim o resultado foi terapia, psiquiatra com remédio, tomei medicação, ansiolítico e antidepressivo por 5 anos. E minha busca diária, minha busca de vida com Deus, experiência com Deus. Essa tríade é maravilhosa. Essa tríade é maravilhosa. Eu cuidei com o psiquiatra, olha como é de Deus, gente. Com o psiquiatra, eu tomei remédio. Então eu tava cuidando da minha parte física, né? Tremedeira, sudorese, palpitação, calafrio, todo aquele mal-estar que a crise do pânico, né? Da agorafobia, da depressão, da ansiedade traz. Então, com o psiquiatra, eu cuidei da parte física, que também me ajudava na minha mente. Com o terapeuta, eu cuidei das minhas emoções, eu cuidei da minha alma. Então, com o psiquiatra eu cuidei do físico, com o terapeuta eu cuidei da alma, dos meus pensamentos, das minhas emoções. E com Deus eu cuidei do meu espírito. Então, psiquiatra, terapia e o Espírito Santo de Deus, eu cuidei da tríade: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Para mim isso é uma chave poderosa. Isso aqui é uma resposta poderosa de Deus. Por isso Deus está sim no tratamento com o psiquiatra. Deus está sim no tratamento com o seu psicólogo. Deus está sim no momento de vida com Ele. De intimidade, de busca, Ele responde. Então a gente precisa ter discernimento de que Deus pode sim estralar os dedos e te curar da noite para o dia. E glória a Deus por isso, porque isso vai servir para testemunhar, glorificar e levar fé e esperança para um monte de gente. Mas Deus pode também querer com que você passe pelo processo do tratamento. E tudo bem por isso. Glória a Deus que existe tratamento. Glória a Deus que hoje existe medicação que pode nos auxiliar. Glória a Deus que existem terapeutas cristãos. Glória a Deus porque existem pessoas que estão dispostas a caminhar com a gente na palavra. Fazendo isso que a gente está fazendo aqui todas as manhãs. Então a gente precisa abrir a nossa mente com o Senhor. A gente precisa abrir a mente. A gente precisa sair daquela caixinha quadrada de que ou só vai no médico ou só vai orar. Às vezes a pessoa tá precisando de uma medicação e ela tá ali orando, eu quero ser curada, e Deus tá dizendo: eu tenho a cura para você, você precisa de suporte, filha. E eu quero que você receba esse suporte através da vida do meu filho lá, do psiquiatra. Eu capacitei ele para te ajudar. Vai lá que eu vou estar contigo nesse processo. E assim a gente faz. Então a gente precisa, gente, estar sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus quer tratar em mim e quer tratar em você. Aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, lembrar que o sussurro suave, que a brisa suave, é ali que ele se manifesta. O remédio deixa a gente dopada, Mônica, então a gente precisa pensar sobre essa medicação. Será que ela tá certa? Porque a ideia não é que o remédio te deixe dopada.
Eu tomei por muitos anos ansiolítico e antidepressivo, mas leva um determinado tempo pro nosso organismo e até o próprio, às vezes até os próprios médicos, identificarem qual é a dosagem certa para nós. Né? Existe uma dosagem que vai me deixar bem, com as capacidades mentais, físicas, de assumir o controle do meu dia a dia. Se eu tô ficando dopada em cima de uma cama, algo não tá equilibrado. Lembrem sempre que a medicação, ela vem para trazer um equilíbrio. Ela não é para me dopar, para não me deixar sentir nada, né? Para ficar lesada durante o dia, não. Não é esse o objetivo. Se você tá ficando dopada, então a gente precisa voltar pro médico e buscar ajuda, tá? Não é pra ficar dopada, pelo contrário, a medicação vem pra trazer bem-estar. Ela vem pra dar o suporte que você tá necessitando pra viver bem, pra viver com a sua psique em ordem. Tá? Ela é para trazer alívio, não é para trazer mais peso. Então, quando as coisas não estão equilibradas, a gente precisa ir atrás dessa ajuda. Buscar entender. Talvez a dosagem tá muito alta. Doutor, será que dá para dar uma diminuída na dosagem? Porque eu tô ficando muito lesada. A gente precisa conversar. A gente precisa buscar até encontrar o equilíbrio. Ponto. Agora tá bacana. Então, tá tudo bem. Então agora a gente vai continuar. Lembrando sempre que remédio trata aspectos físicos, né? E a questão dos sintomas. Mas é na terapia que você vai tratar o medo. É na terapia que você vai tratar esse ciclo de pensamentos ruins. É na terapia que você vai falar das suas dores, dos seus medos, dos seus traumas. É lá que você vai encontrar o suporte para avançar. Remédio não trata pensamento. Remédio não trata o medo, né? Ele nos dá o suporte nessa parte de sintomas. Mas é no processo terapêutico que você vai conseguir avançar e sair desse lugar de aprisionamento. Tá bem? E na sua busca da palavra de Deus. O Espírito conectado com o seu Espírito. O Espírito de Deus conectado com o seu Espírito vai trazer muito suporte que você precisa. Tá certo? Aleluia! Gente, pra gente não se estender e a live não ficar muito comprida, em nome de Jesus, a gente vai orar. E depois de orar, vocês vão botar o nome da cidade aqui, porque eu adoro esse momento. Então, não me deixem! Aleluia! Vamos orar? Amém, 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 amém. Vocês são demais. Precisa, Dani? Bruna, não tenho mais crise, porque a medicação ajuda nisso, tá? Mas tenho pensamentos de medo, porque os pensamentos não foram tratados. Os sintomas que levam à crise foi tratado com remédio. Mas o pensamento de medo, de angústia, né, das dores que não foram tratadas, eles ainda estão aí. É eles que precisam de cuidado. E esse cuidado você vai ter com a terapia. Gente, terapia é vida. Conversar, ser compreendido, ser aceito nas suas dores, nos seus medos, nos seus traumas, isso é maravilhoso, isso traz cura. Isso traz cura. Amém? Tem gente que fala que isso é demônio. E a gente precisa ter sabedoria, Thaís, para saber quando é demônio e quando não é. Quando é demônio e quando não é. Né? Às vezes a gente realmente recebe uma opressão, uma perturbação na nossa mente e a gente ora por isso, né? Nós falamos sobre espíritos aprisionadores da mente. Às vezes a gente está realmente aprisionado por um espírito ruim, né? Que realmente nos colocou num lugar de cativeiro. Mas em Jesus nós temos as forças e as armas para destruir todos os poderes do mal contra nós. Amém? Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Paizinho amado, muito obrigada por essa manhã poderosa, Deus. Muito obrigada por mais uma manhã em que podemos trazer luz a mais algumas áreas do nosso coração e da nossa mente que muitas vezes ficam aprisionadas e perturbadas. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus por um suporte, Senhor, na vida de cada pessoa aqui, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, por cura nas emoções. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, por libertação na mente. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra as comportas do céu, que o Senhor traga revelação a cada um aqui, Deus. Eu quero te pedir que o medo, Pai, não perturbe, que o medo não venha trazendo
angústia ao coração, mas que a tua verdade, que é poderosa e que traz vida e que gera força e que traz esperança e que gera ânimo, essa verdade é que prevaleça. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que a nossa mente é um campo de batalha, mas nós estamos tomando posse, Senhor, a cada live. Nós estamos tomando posse das armas que tu nos dá para enfrentar e vencer essas batalhas. Chega do Satanás nos aprisionar num lugar de medo e de dor. Chega da gente ficar presa ao medo, às dores do nosso passado, aos nossos traumas, às decepções, às nossas perdas. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te pedir que tu abra, Senhor, os olhos do nosso coração, nos dá entendimento na mente. Eu quero clamar e abençoar a mentalidade de cada um que está aqui, Senhor, e pedir, aquieta essas mentes, Pai, para que as minhas irmãs e os meus irmãos aqui conectados possam, Deus, ouvir o teu Espírito, ouvir o teu falar, que eles possam ter experiências com o teu Espírito, que eles possam ser sensíveis à tua voz, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo por cura nas emoções, libertação na mente, equilíbrio, Deus. Tu é um Deus de equilíbrio. Tu é o Deus que vem falando no sussurro, que não está na tempestade, que não está no turbilhão de coisas, da agitação desse mundo, dos medos, não. Tu tá na brisa suave, Deus. E é essa brisa que eu quero declarar sobre a minha mente e a mente de todos que estão aqui conectados comigo, Pai. Uma brisa suave. Que a gente consiga deitar no nosso travesseiro e aquietar a nossa mente para que a gente consiga te ouvir. Ouvir a tua direção, que é doce, que é suave, que é leve, que é poderosa, que traz cura, alívio, restauração. Nós queremos viver conectados com o teu Espírito, Pai, e não com esse maremoto de pensamentos doentes, Deus. Eu quero repreender. E eu quero te pedir, Senhor, faz aí um milagre, Senhor, na mentalidade de muitos aqui, Deus. Que eles sejam completamente curados. Que esse ciclo de pensamentos hoje seja quebrado com o poder do teu Espírito, Deus. Ciclos de pensamentos de morte, de dor, de tristeza, de angústia, de aprisionamento. Ciclos com dores do passado. Ciclo com angústias em relação ao futuro, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Sejam todos quebrados em nome de Jesus. Esse ciclo não vai mais permanecer. Nós declaramos que esses ciclos não vão mais permanecer. Flui, Senhor, sobre nós. Continua me usando, Senhor, para falar com teu povo, com esse povo maravilhoso, Pai, que te conhece e que está aqui sedento por cura, Deus. Cura, Pai. Cura o coração, cura o medo, cura as dores da alma, traz entendimento, traz equilíbrio e prumo, Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço porque eu sei que nesse momento cadeias estão sendo quebradas na mente de muitas pessoas aqui. E eu te louvo, Senhor, porque nós estamos indo em teu nome. Nós não estamos entrando para esse campo de batalha desarmados, mas nós estamos com todas as armas espirituais que provêm de ti e do teu nome. Nós estamos indo com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, em busca da nossa vitória. E essa vitória já está declarada sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Vitória na nossa mente, vitória na mente de todo mundo aqui. Eu já te agradeço por essa vitória. Eu te agradeço porque eu sei que pessoas estão sendo libertas nesse momento de oração. Eu te agradeço, Senhor, porque elas vão começar a desfrutar de uma nova mentalidade em você. Porque até ajuda elas vão conseguir buscar, Senhor. Muitas que não conseguem pedir socorro, buscar ajuda com médicos especialistas, hoje elas vão sentir esse desejo no coração. E esse desejo tá vindo de ti, Deus. Não é de mim, não é por alguma ideia vinda de mim, mas é vindas do teu coração. E eu te agradeço porque elas já estão no processo de libertação. Aleluia, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço por isso, Deus. Eu te agradeço por isso, Deus. Continua nos usando, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. 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 A dancinha da vitória. Amém.
Amém, amém, amém. Mentes libertas em nome de Jesus. Mentes aquietadas e alinhadas para ouvirem a voz do nosso papai poderoso. Amém? Todos nós vamos saber identificar quando ele falar, tá bom? Agora me diz uma coisa, eu quero saber de onde vocês falam. Me mandem aqui um beijo para eu saber quem tá aqui comigo. Aleluia! Quero saber, escreve aí a cidade. Eu amo isso daqui porque é o jeito da gente se conectar, meu povo. É o jeito da gente ser best friends forever. Ribeirão Preto, São Paulo, Monicona, um beijo. Itaituba, Pará, Thaís, maravilhosa, seja luz nesse lugar. Manaus, Amazonas. Eu tava com saudade de tu, fazia tempo que tu não vinha, não é, Fabiola? Do Amazonas, cara, eu adoro que o Amazonas tá aqui sendo representada por você. Seja luz, incendeie a sua cidade, em nome de Jesus. Buenos Aires, Pernambuco, sempre presente, Buenos Aires. Gi, um beijo, maravilhosa. Natal, Rio Grande do Norte, Lucy, querida. São João del Rei, sempre nesse lugar, Minas Gerais. Poli, João Pessoa. Tchê, 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 tchê. Nossa terrinha. Caxias, no Maranhão. Glória, sempre aqui, Ju. Casa da Glai, Belo Horizonte, Minas Gerais. Um beijo. Goiânia, Goiás, Débora, que Deus te abençoe, maravilhosa. Jundiaí, São Paulo, Vanessinha. Beijo do Rio Grande do Sul, tchê! Cidade de Esteio, Rio Grande do Sul, minha terra. Josi, incendeia a nossa terra. Enche esse lugar aí da presença de Jesus através da sua mente. Que a sua mente seja liberta. Que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo e ser luz nesse lugar. João Pessoa, mua, mua, mua. Beijo, lindona. Porto Seguro, Bahia.